Esteja bem, que você esteja em paz. Te convido à leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13, leremos a partir do verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca até os consumir? Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Bom, essa passagem aqui se refere a Eliseu. O profeta Eliseu já estava no seu leito de morte. Ele já padecia da doença que ele havia de morrer. E o rei Joás, embora fosse um rei mau, ele não foi um bom rei. Ele reconhecia o ministério profético de Eliseu. E ele sentia claramente que Eliseu de fato faria muita falta ao reino. Porque Eliseu foi aquele profeta que sucedeu Elias. E ele foi na linha do ministério profético de Elias. Ele que ficou com a capa de Elias, né? E o ministério profético dele era envolto a grandes sinais e prodígios, tá? Eram aqueles dons espirituais que Deus capacitou os apóstolos e os cooperadores dos apóstolos, né? Quando Deus deu aquela credencial para eles, para estabelecerem a igreja ali, para organizarem a igreja, para começarem a igreja, né? Então os apóstolos, além dos dons que o Espírito Santo concede para a edificação da igreja, os apóstolos ainda tinham aquela credencial daqueles dons extraordinários e que os fazia ressuscitar mortos, levantar paralíticos quantos fosse que aparecessem, dar vista a cegos, os surdos ouviam novamente, expeliam demônios toda vez que precisava, a população ali já reconhecia tudo aquilo, levava os enfermos ali e tudo. Aquela credencial apostólica que Deus deu era uma forma de capacitá-los a começar o trabalho e organizar a igreja. Afinal, eram poucos homens para evangelizar o mundo inteiro conhecido de sua época, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? De Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Foi a ordem que eles receberam lá em Atos 1:8. E esses dons extraordinários eram muito parecidos com os dons que praticavam ali, de sinais e prodígios mesmo, que praticavam Elias e Eliseu.
E Eliseu já estava aqui no seu leito de morte, mas Joás, usando esta frase aqui, ele reconheceu, né? Ele reconhecia que Eliseu, então, ele era, de fato, um grande profeta de Deus que que faria falta ao reino. E ele acaba usando a mesma expressão que Eliseu usou quando presenciou ali Elias sendo levado no redemoinho, né? É por isso que ele fala, né? O rei de Israel, aqui no verso 14, Joás, ele fala para Eliseu, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Foi essa expressão que Eliseu usou quando ele presenciou aquele momento extraordinário ali de Elias sendo arrebatado no redemoinho. Bom, e esse rei Joás, que não era propriamente um homem de fé, mas reconhecia esse ministério extraordinário de Elias e Eliseu, né? Aqui no caso, Eliseu, né? E ele então foi visitar Eliseu no seu leito de morte. E aqui não diz que ele pediu algo para Eliseu, ele tinha que vencer os sírios, mas ele apenas foi visitar o Eliseu. Aqui não tem o relato dele pedir para Eliseu alguma coisa. E Eliseu, então, quando o rei Joás usou essa expressão, meu pai, cavaleiros, carros de Israel e seus cavaleiros, né? Quando o rei usou essa expressão, então Eliseu disse para ele espontaneamente: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e as flechas. E Eliseu não deu uma quantidade de flechas aqui para ele pegar. Pega o arco e as flechas. Eliseu apenas falou para ele: abra a janela para o lado oriente, que era o lado onde ficava a nação que ele tinha que vencer dos sírios. E fere a terra. Fere a terra. Foi um simbolismo aqui que Eliseu estava dizendo, tentando reforçar a fé do rei, que de fato, se ele fizesse conforme a palavra do profeta de Deus, que era Eliseu, ele consumiria os adversários. Mas o rei Joás, ele foi tímido nisso. Ele pegou a flecha e atirou apenas 3 vezes sobre a terra, o que deixou Eliseu indignado pela falta de fé dele, pela falta de disposição do rei em crer de fato em Deus e jogar, mas com vontade mesmo, aquelas flechas, né? O que não aconteceu. Ele fez mais porque o Eliseu estava falando apenas. Talvez ele não quisesse desagradar o Eliseu naquele leito de morte. O fato é que o rei não demonstrou uma fé. Mesmo Eliseu tendo um ministério de dons extraordinários, fazendo grandes sinais e prodígios ao longo do seu ministério, após ficar com a capa de Elias, né? O rei Joás não demonstrou muita fé aí, não. E ele abriu a janela ali e jogou as flechas, atirou as flechas na terra apenas 3 vezes. E interessante que nós vemos aqui que Eliseu ficou muito indignado. Está aqui no verso 19, olha só. Então o homem de Deus se indignou muito. Causa indignação a falta de fé das pessoas. Pessoas que têm tudo para ter fé. Pessoas que professam fé em Cristo. Pessoas que dizem que creem nas promessas. Pessoas que dizem que creem na divindade de Cristo. Pessoas que dizem que creem que Deus é o Deus do impossível. Que Deus é onipotente. Que Deus pode fazer todas as coisas. Pessoas que dizem que creem na palavra de Jesus quando ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pessoas que têm tudo para ter fé, porque professam ter fé. Dizem que têm fé.
muitas vezes frequentam igrejas, têm Bíblias. É só ela ler a Bíblia ali e entender, crer nas promessas. Causa indignação quando as pessoas elas falam, mas não têm fé. Causa indignação. E Eliseu, ele ficou indignado aqui. Eu creio que essa indignação, hoje, não é propriamente nas pessoas da fé, mas quem está no meio e não tem fé, causa indignação no céu. Não para homens que estão aqui também, mesmo que sejam os que os instruem. Mas causa indignação no céu, porque essas pessoas têm tudo para ter fé e professam crer em Cristo. Professam crer no Deus do impossível. Mas na hora da ação, muitas vezes, cadê a fé? Não existe fé. E aqui nós vemos no 19 que o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei, pela timidez do rei. E disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Ou seja, você acabaria com o seu problema. Se você exercesse de fé mesmo, você consumiria o seu problema e você venceria essa dificuldade. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Então, uma pequena passagem aqui, mas que nos dá alguns alertas, alguns motivos assim de nós entendermos um pouco mais a fé cristã. É evidente que isso daqui não pode ser usado como fazem hoje em dia com atos proféticos ou coisas assim, não. Isso daqui é para ser usado pela fé invisível, a fé verdadeira em Cristo. Não é para você pegar uma flecha, abrir uma janela e ficar jogando flechas no chão para você vencer os seus problemas. Mas sim para você crer que exercendo a sua fé em Deus, você poderá remover montanhas. Você pode remover os montes, tendo fé em Deus. Você pode remover os montes dos problemas, você pode remover os montes da dificuldade, você pode remover os problemas dos montes do medo, enfim, todas as questões que te tragam algum empecilho, alguma tribulação, alguma dificuldade aí para você ter a sua vida em paz, você pode vencer usando a fé. Você dirá para esse monte dos problemas, esse monte das perturbações, das tribulações, sai daqui e te lança no mar. E pela fé, ele terá que fazer isso. Porque tudo é possível ao que crê, diz o Rei do Universo, aquele para quem nada é impossível. Talvez você não creia na conversão de um ente querido seu, mas saiba que para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, e o justo viverá pela fé. Então o caminho do cristão, o caminho da pessoa de Deus, é pela fé. A nossa luta não é contra carne e sangue. O caminho da nossa vitória não é pegar flechas ou qualquer outro elemento e fazer atos proféticos. O caminho da nossa fé é crer internamente, efetivamente, interiormente, de mente e coração, crer de alma mesmo no poder absoluto de Deus e que Ele é cumpridor das suas promessas e que Deus tem poder para realizar todas as coisas. Então, passagens como essa no Antigo Testamento, ou até mesmo no começo da igreja ali, onde nós vemos os dons extraordinários em ação, tanto de Elias como Eliseu, como dos apóstolos e seus cooperadores, aquilo tudo não é algo hoje para nós que não represente outra coisa, que represente outra coisa
a não ser que aquele que capacitou aqueles homens com dons é poderoso para abrir as portas que precisamos e para usar ou para fazer cair por terra todos os montes de problemas e dificuldades do nosso caminho. O mesmo que diz, muitas são as aflições do justo, é o mesmo que tem poder para remover as aflições, mas o Senhor de todas o livra. Então, fazendo aqui um paralelo aí dessa passagem aqui de Eliseu e rei Joás com a nossa vida hoje, nós podemos entender que a nossa fé, nós podemos abrir a janela da alma, colocar flechas no nosso arco e agredir os problemas que estamos vivendo. Não estamos de forma alguma falando de agredir pessoas. Nenhum tipo de agressão física, nenhum tipo de agressão verbal. Não, nós estamos falando de uma fé moral interior. Então nós vamos agredir o problema com a nossa fé, crendo que o Deus que abre os mares é o Deus que pode nos fazer vencer esses problemas. Então nós podemos agredir o problema com as armas de Deus. Ou seja, não se intimide. Eu vejo alguns cristãos que aprenderam uma frase aí, não consigo, e usam essa expressão, eu não consigo. E às vezes eu mesmo uso, de vez em quando, e me pego usando, e falo, não, eu não posso me deter a isso. Eu não consigo. Quando os meus filhos eles eram pequenos e tinha coisas que eles poderiam superar, e eles paravam e falavam, eu não consigo, pai. Eu falava assim para eles, tire esse eu não consigo do seu vocabulário. Tira o não consigo. Não alimenta o não consigo na tua mente. Tá? Não alimenta o não consigo. Lute para conseguir. Faça o possível para conseguir. Se esforce, se esmere para conseguir. Eu me recordo uma vez que eu estava vendo uma matéria, muitos anos atrás, sobre o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna, viu uma entrevista dele, em que ele dizia que quando ele era jovem, ele tinha muita dificuldade para pilotar o carro em pista molhada, com chuva. E ele tinha uma pista de kart na casa dele. E todas as vezes que chovia, ele corria lá, pegava o kart e ficava correndo ali na pista com chuva. E derrapava para cá, derrapava para lá, e batia nos pneus. E ousava mesmo com seu carrinho ali. E o resultado disso, irmãos, é que talvez o campeonato mundial que o Ayrton Senna conquistou com o maior brilhantismo mesmo, ele conquistou no Grande Prêmio do Japão, onde ele estava atrás do outro piloto, só que caiu uma chuva torrencial, o outro reduziu e o Ayrton Senna foi, porque é onde ele tinha mais dificuldade, que foi onde ele insistiu mais em aprender. E quando caiu aquela chuva tremenda, provavelmente o outro, se não chovesse, o outro seria o campeão. Quando caiu aquela chuva tremenda, o Ayrton Senna, com toda aquela ousadia, foi lindo de ver aquilo. Eu não sei que ano que foi aquilo lá, não sei, 92, 91, eu não sei. E ele, aquela chuva foi a providência para ele. E ele então, como ele tinha dificuldade em pista molhada, treinou muito. Aquela dificuldade foi o que ele encarou, e o que ele se esforçou para vencer. E no dia desse Grande Prêmio do Japão aí, que ele estava atrás do outro, eu não lembro agora quem era o outro, e ele conseguiu então se tornar campeão mundial de Fórmula 1. Porque aquilo que ele tinha mais dificuldade tornou-se para ele o caminho da vitória. E é assim, quando nós falamos não consigo, a tendência é nós desistirmos. O máximo que a gente pode falar, olha, eu não estou conseguindo, mas eu vou conquistar. O homem que escalou o Monte Everest,
O primeiro ano que ele foi lá, ele não conseguiu. Depois, no ano seguinte, ele conseguiu. E ele foi condecorado pela rainha. Eu esqueci o nome dele agora, lamentavelmente. Ele foi condecorado pela rainha e ele disse uma experiência pessoal dele. Ele testemunhou ali, no seu discurso ali, ele testemunhou, ele falou assim, olha, no ano anterior, quando eu não consegui, eu falei para o Monte Everest, disse ele. Eu falei para o Monte Everest, falei assim, Monte, hoje você me venceu, mas só que o ano que vem eu vou te vencer. Sabe por quê? Porque você já chegou no seu limite e eu ainda posso crescer. E ele se esforçou e no ano seguinte, de fato, ele conseguiu escalar o Monte Everest. Então aqui Eliseu, ele fala para o rei, abre a janela e fere com flechas na direção dos sírios. Não falou a quantidade de flechas, mas o rei timidamente fez aquilo 3 vezes só e deixou. Você pode abrir a janela da sua alma em direção ao seu problema e ferir quantas vezes você quiser. E você dizer para o seu problema, você, olha, você pode estar me vencendo agora, só que você está no seu limite. Eu posso crescer ainda, porque aquele que me chamou para ser seu servo me disse que eu posso crescer no conhecimento e na graça. Então não há nada impossível para Deus. Certo pai falou para o filho, pega essa sacola, e o filho tentou pegar a sacola, mas a sacola estava muito pesada para ele. E ele falava assim, pai, eu não consigo. E o pai falou assim, tenta de novo. E ele tentou de novo e falou, pai, eu não consigo. Tenta com todas as suas forças. E ele tentou de novo com todas as forças e falou, pai, eu não consigo. O pai falou assim, você não está conseguindo porque você não está olhando para mim. Olha para mim. E quando o menino olhou, ele viu que o pai estava com a mão estendida, pedindo uma das alças. Coloca uma das alças na mão do pai e você vai conseguir carregar a sacola. Apoie a sua fé na palavra de Deus e você vai conseguir vencer o problema. Então nós podemos vencer o problema. Nós podemos agredir com a nossa fé o nosso problema. Mas o principal de tudo, para alcançarmos vitória, é de fato abrirmos a janela da alma, pegarmos as flechas da nossa aljava, entesarmos o arco e atirarmos no nosso pecado. Porque quando nós começamos a vencer o pecado, nós começamos a ficar destemidos na fé. E servos valorosos, e trabalhando para o rei, sem ter medo, com muita ousadia e com muita autoridade. O pecado tira a autoridade. E aí, se você pegar a tua flecha, entesar o arco e jogar quantas vezes você quiser no pecado, não timidamente, mas até destruir o pecado, até consumi-lo, você elimina uma fase da sua vida que te trava, que te impede de alcançar grandes bênçãos, de alcançar vitórias, de ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, não estou dizendo de questões materiais, mas autorrealizada de fato. Uma outra coisa que precisa ser agredida pelas nossas flechas da fé é a inércia. Esse lockdown aí que dá, tá em moda agora, né? Esse lockdown, né? Essa paralisação, essa quarentena que os cristãos fazem de não ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, a letra é muito pequenininha. Cada 3 minutos olha o celular e não consegue ler um capítulo da Bíblia. Muitas vezes fala que não tem tempo. Se você encher de flechas da fé essa inércia tua ou nossa que nos impede de ler a Bíblia, nós vamos começar a devorar as Escrituras. E as Escrituras vão nos alimentar a tal ponto que nós vamos voar na fé. Voar na fé. Quando nós estamos no chão e nós olhamos um arranha-céu, ele parece enorme. Nós olhamos lá de baixo para cima,
parece que não tem fim aquilo. Quem vai em grandes metrópoles, né, acaba vendo, né? Aqui na minha cidade não tem, mas lá em São Paulo tem. E em outras capitais, né? Aqui onde eu moro que não tem. Mas em outras capitais, outras cidades, tem aqueles prédios, aqueles arranha-céus enormes. E a pessoa que está lá embaixo olha e fala assim, nossa, que monstro, que negócio, como é grande isso daí, que enorme que é. Mas se você está sobrevoando a mesma cidade num avião, você nem vê aquilo lá. Se vê um pontinho. Então quando você consegue vencer a sua inércia, com as flechadas da fé, flechadas à vontade, você começa a ler a Bíblia e a palavra de Deus começa a entrar em você e você começa a voar na fé. Você se sente forte, revigorado, com as suas forças refeitas, com ânimo e com uma fé que você sabe que é a fé inabalável. Sem ler as Escrituras, sem comunhão nos cultos, sem oração, não tem como ter fé. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como diz lá em Romanos, capítulo 10, no verso 17. Essas flechas da fé, elas devem servir também para nós ferirmos o nosso comodismo. Aquilo que nos impede de sermos piedosos, de fazermos um serviço piedoso, de trabalhar para Cristo, de servir a Cristo mesmo, de sermos ativos. Essas flechas da fé devem ativar a nossa vida útil para o reino de Deus. A maioria dos cristãos hoje é só banco. Vai lá no culto, ouve a palavra, levanta a mão, canta um louvor. Em igrejas mais tradicionais, nem a mão não levanta, né? Não tem problema, não precisa levantar a mão, nem abaixar a mão. Mas só vão no banco e voltam. Não tem serviço. Não são ativos. Use as flechas da fé para ferir o teu comodismo. Havia um cientista, isso é uma ilustração, eu creio, não sei se isso é verdade, acho que não. Mas serve como ilustração para nós. E ele fez uma experiência ali com 2 cachorros. E ele pegou um dos cachorros e colocou numa gaiola bem limpinha e tranquila. E o outro cachorro ele colocou em outra gaiola cheia de mosca. Tinha elementos ali que atraíam moscas para aquela gaiola. E o cachorrinho que estava na gaiola tranquila, na gaiola limpinha, ele dormia tranquilamente, que era uma beleza. Ficava lá, o tempo todo dormindo, comia e dormia, comia e dormia. E o cachorro que estava na gaiola com as moscas, ele ficava ali, as moscas perturbavam ele, atormentavam ele, e ele ficava lutando com as moscas. Depois de alguns meses aí dessa experiência, ele fez um check-up de saúde nos 2 cachorrinhos. O cachorrinho que estava na gaiola das moscas estava em perfeita saúde, porque ele estava ativo. E o cachorrinho que estava com a vidinha tranquila ali naquela gaiolinha lá, só comendo e dormindo, teve sérios problemas cardíacos. Assim também é na vida espiritual. Quando nós nos acomodamos e quando nós não queremos mais trabalhar para o Rei, nós vamos ter doenças espirituais. Talvez até emocionais, muitas vezes, porque nós estamos deixando de lado o que nós somos chamados para fazer. E isso certamente traz consequências. É impossível a pessoa ficar tranquilamente com a sua consciência numa situação dessas, sabendo que tem cristãos morrendo pelo mundo e ela quer ficar confortavelmente num banco de igreja. Quando acaba a pregação ela vai embora e acabou e não faz mais nada. Então nós devemos sim usar as flechas da fé. Irmãos, a exemplo aqui do que Eliseu ensinou para o rei. Abra as janelas da tua alma. Pegue quantas flechas você quiser, porque pela quantidade de flechas da tua fé é que vai determinar se você vai vencer o problema ou não. Pegue as flechas da tua fé e agrida o teu problema com as armas de Deus. Não seja tímido. Agrida o seu pecado com as armas de Deus, até consumi-lo. Porque quando você consumir o pecado, quando você matar o pecado,
Quando você diluir o pecado, você começa a florescer para a fé inabalável. Agrida a tua inércia, caso você a tenha, que te impede de ler a Bíblia, de estar nos cultos em comunhão e de oração. Isso daí te trava. Isso daí não deixa você crescer. Então, agrida com essas flechas. E finalmente, abra as janelas da tua alma, pegue quantas flechas você puder e ataque o seu comodismo, para que você volte a trabalhar, para que você volte a ser útil no reino de Deus, para que você trabalhe destemidamente, sem se importar com o que falam, sem se importar se você sabe fazer bem ou não sabe. O importante é fazer para Deus. E você então vai vencer na tua vida, você vai vencer na fé. Quero concluir dizendo que você tem um Senhor ativo e um Senhor que quer uma vida cristã dinâmica para cada um de nós. Então, ative a sua fé e a coloque em ação. Que Deus te abençoe.